A graça e a paz do Senhor Jesus em nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos à terceira parte da aula de número 12. Estamos estudando sobre o Evangelho e a evangelização e na aula anterior vimos sobre o reconhecimento do pecado, considerando esse como o primeiro passo para a salvação. Hoje vamos desenvolver o nosso estudo com relação aos passos para a salvação e agora vamos focar no tema arrependimento, proporcionando um elo, uma ligação com Deus. Neste cenário, temos de início uma provocação, porque o arrependimento proporciona um elo com Deus. Vamos tentar responder essa indagação mais adiante. Reflitamos juntos, irmãos. A Bíblia trata com muita intensidade, em várias passagens, acerca do arrependimento. Vejamos esses exemplos no livro 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um livro do Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento podemos ver aqui Mateus, Evangelho de Mateus 4, versículo 17. Nós já citamos essa passagem. Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 15, escreveu assim: o tempo está cumprido, Jesus falando, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por sua vez, o evangelista Lucas, no capítulo 5, versículo 32, repetindo aquela frase que Jesus falou, que está descrita em Mateus, diz: arrependei-vos, ou melhor, não vim chamar justos, mas e sim pecadores ao arrependimento. Veja que exortação, não vim chamar justos. Na realidade não existe um justo, não existe um não pecador. Mas Jesus deu ênfase e disse: vim chamar pecadores ao arrependimento. O mesmo Lucas, agora já no capítulo 24, no verso 47, diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. Vamos citar agora 3 passagens do livro de Atos. Todos nós que estamos estudando a Bíblia sabemos que o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e em seguida vem o livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas. Então vamos citar 3 passagens cuja tônica é o arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora no capítulo 3, no versículo 19, diz:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E que há uma ligação, né, no arrependimento que gera a conversão e que o resultado é exatamente o cancelamento dos pecados. E o Atos 17:30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Vejam que coisa gloriosa, né? Deus não considera o tempo da ignorância. Imagine se Deus considerasse o tempo da ignorância, ou seja, quando não sabemos, né, sobre Jesus, quando não sabemos sobre a palavra de Deus, Deus não considera. Então nós que éramos outrora pecadores, nós não conhecíamos a palavra, então nós vivíamos um tempo de ignorância. Deus não considera isso, mas a partir de quando somos tocados pela graça de Jesus e pela fé, aí nós sabemos e conhecemos caminhos por meio do Espírito Santo. Então, a partir de então, esses pecados já não devem ser considerados, ou seja, nós não queremos mais pecar, porque nós fomos salvos pela intercessão do Espírito. Glória a Deus por isso. Segunda carta de Pedro 3:9 diz assim, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que lições, hein, irmão? Que lições. Que lições da palavra de Deus. É mesmo? Por isso que lá no livro de Josué, Deus disse a Josué, meditai no livro da lei dia e noite. Então, a palavra de Deus nos traz esse ensinamento que nos liberta. Constatamos assim 10 versículos falando sobre a importância do arrependimento, sem o qual e sem a fé, o cristão não alcançará a salvação. O arrependimento ocorre após o reconhecimento do pecado e antecede a confissão de Jesus como o único Senhor e Salvador, o que será abordado na próxima aula. Isso porque, como confessar Jesus como Senhor e Salvador sem que haja arrependimento? Então saímos assim da sala do reconhecimento de pecado, lembre-se que eu fiz essa analogia do pecado, e demos mais um passo e entramos na sala do arrependimento. A necessidade do arrependimento já se demonstrou quando enfatizamos na aula anterior o despertar da consciência do pecado. Neste contexto, agora pretendemos focar, como estamos fazendo, no arrependimento em si, porque já houve, né, a consciência do pecado. Agora, o que fazer com essa consciência? Não é só termos a consciência, não é só sabermos que somos pecadores, mas o que fazermos na prática, né, no arrependimento em si. Bem, no ato de arrepender-se e os sinais que provocam o arrependimento e que decorrem dele. Então vamos trazer aqui mais algumas citações da palavra de Deus para entendermos melhor sobre o arrependimento. Vejamos inicialmente o Salmo 51, versículos 1 a 4. Diz o rei Davi: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias.
apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vejam que aqui há o reconhecimento do pecado. Lembram-se? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Mais uma vez, constatamos aqui o reconhecimento do pecado. Nos versos anteriores, está havendo o arrependimento, que nós vamos falar mais minudentemente adiante. Todos que conhecem um pouco da Bíblia também conhecem a história de Davi, o pastor que virou rei. A propósito desse conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor, quero lembrar aos irmãos que esse curso começou no dia 20 de janeiro de 2024. Então vamos fazer agora, nós estamos próximo de 20 de maio. Ou seja, 4 meses. Nesses 4 meses dá em torno de 120 dias. E lá na primeira aula nós falamos sobre conhecer a Bíblia, salvo engano no dia 21 de janeiro, e deixamos lá na descrição do vídeo como ler a Bíblia durante um ano. Como já faz 120 anos, ou melhor, 120 dias que já começamos essa leitura da Bíblia, então os irmãos que nunca leram a Bíblia já devem estar conhecendo mais um pouco da palavra de Deus. Olha a importância de ler a Bíblia. Não só ouvir as pessoas falarem sobre. Temos que o Salmo 51 serve como um paradigma, ou seja, um modelo, quando se fala do tema arrependimento. Antes de avançarmos, vamos a uma breve análise contextual do que sejam os salmos, para aqueles que ainda não sabem, e renovando para aqueles que já conhecem. Vejam que quando nós falamos sobre o conhecimento da Bíblia e descrevemos todos os livros da Bíblia, os nomes dos livros da Bíblia, nós encontramos os salmos entre os livros poéticos. Então, vamos à doutrina, Segundo Gordon Fee e Douglas Stuart, tenho citado bastante esse livro como um guia, no livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, página 155, segundo os autores, Gordon Fee e Douglas Stuart, a composição dos salmos em si, veja bem, quando os salmos foram compostos, datam do começo da monarquia até um tempo após o exílio, cerca de 1000 anos a 400 anos antes de Cristo. Esse seria o tempo em que os salmos teriam sido compostos. A coleção de salmos, na sua forma atual, ou seja, como nós vimos, talvez seja parte do movimento de reforma refletido em Crônicas, ou seja, no livro Crônicas, e em Esdras e Neemias. Então fecham-se aspas para os autores. Esses mesmos autores, agora no outro livro, que também já temos utilizado, o Entendes o que Leis, página 247, eles ensinam. Então vamos ver aqui o que seria Salmos, certo? Só para avivar a nossa memória. Salmos, uma coletânea de orações e hinos hebraicos inspirados, é provavelmente, para a maioria dos cristãos, a porção mais conhecida e mais amada do Antigo Testamento. Nós sabemos que existem 150 salmos.
Continuam os autores. Duas situações justificam o destaque que esse livro possui. O fato de Salmos ser muitas vezes anexados a exemplos do Novo Testamento, porque existem Bíblias distribuídas só com o Novo Testamento, e muitas vezes o livro de Salmos vem anexado àquele livro. E também de ser usado com bastante frequência na adoração e na meditação, ou seja, Salmos é muito utilizado na adoração e na meditação. Glória a Deus por isso. Irmãos, é fato que a doutrina do arrependimento não é mais o forte das igrejas, das pregações, das evangelizações, das missões. De há muito a doutrina do arrependimento, assim como a do pecado, a do inferno, a da justificação, dentre outras, foi esquecida de há muito dos púlpitos das igrejas e das falas dos crentes. Os que assim andam por esse caminho de negar a importância da doutrina do arrependimento, desconhecem que a doutrina do arrependimento é uma resposta intransponível para a mensagem do Evangelho. Estamos falando do Evangelho e evangelização. Qual seja a mensagem? O arrependimento e a fé. De modo que Evangelho sem arrependimento pode ser tudo, menos o Evangelho de Jesus. O poder de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Voltando ao texto que estamos estudando, podemos começar dizendo que o Salmo 51 teve a sua origem mais remota, o seu embrião, o seu nascimento, na ação de Davi com Batseba e a morte do seu marido Urias, conforme relata segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 22. Ali está descrito em suma que o rei Davi praticou os pecados do adultério e do assassinato. E também que fez de tudo para escondê-los. Importa, todavia, informar que o Salmo 51 somente veio a nascer, ou seja, veio a ser criado por causa daquilo que narra o mesmo livro segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 7. Passagem em que Deus, através do profeta Natã, exortou Davi a reconhecer os seus pecados. Presumo que todos os crentes conhecem esta passagem. Contudo, vamos ler aqui para avivar a nossa memória, mesmo porque entendo que há ouvintes desta sala, ou desta aula, que podem não ter lido. Então, temos na Bíblia o seguinte: Natã repreende Davi. Vamos ler aqui, irmãos, com reverência ao Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia de sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas
e porque não se compadeceu. Então, no verso 7 aqui, então Natã disse a Davi: esse homem é você. Bem, irmãos, a frase de Natã, tu és o homem, esse homem é você, com certeza atingiu o espírito de Davi e sacudiu a sua vida, provocando a mudança da sua mente, ou no dizer dos gregos, a metanoia, o que fez Davi, o que provocou em Davi arrepender-se. Vejam assim que a consciência do pecado provoca ao homem, provoca no homem. De modo que ali se pode ver os passos iniciais da restauração, por meio da exortação pelo profeta Natã, o reconhecimento do pecado ou dos pecados por Davi e, por consequência, a confissão do arrependimento, que é o Salmo 51, de autoria do rei Davi. Vimos que o apóstolo Paulo, no livro de Atos 17, capítulo 30, ensina que Deus exaltou Jesus para que as pessoas se arrependam e creiam. De modo que uma pessoa que não está arrependida não pode desfrutar da comunhão com Deus, porque Deus é santo e justo, e a luz não combina com as trevas. Então, com base no Salmo 51, que é mais um salmo de lamentação, dentre tantos outros salmos, vamos refletir sobre alguns sinais de arrependimento. Então, irmãos, vamos nos aprofundar um pouco mais qual a consequência do arrependimento e vamos aqui citar algumas consequências disso. Em primeiro lugar, há uma transformação de mentalidade, o que já conhecemos aqui como metanoia. Com efeito, ao bradar, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ao bradar isso, é possível entender que o rei Davi sentiu uma necessidade intransponível de mudar de rota. Ele ia na rota do pecado, tinha cometido o pecado de adultério, cometido também o pecado de assassinato, cometido o pecado da mentira, escondendo tudo, né? Mudar o estilo de vida, enfim, transformar a sua cosmovisão, ou seja, a visão do mundo. E isso somente seria possível através de fervoroso arrependimento, genuíno arrependimento, para obter o perdão, ou seja, a remissão dos seus pecados, o perdão de Deus. A mudança de mentalidade gera a formatação de um novo caráter. Então, não é, irmão, só a questão da performance, mas é uma questão do espírito. Não é uma simples mudança de hábitos mundanos, como muita gente diz, né? Eu vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, mas não há uma realidade espiritual habitando dentro da pessoa. Quando ela começa a ouvir a Jesus, começa a ouvir o Espírito Santo. É algo, sim, que transforma a estrutura física, mental, psicológica, em decorrência de uma definitiva mudança espiritual oriunda da ação de Deus. Eu posso testemunhar isso, irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, no sentido de não fazer aqui uma propagação de que eu sou melhor do que os outros, absolutamente que não. Eu até digo que Paulo disse que era o primeiro pecador, eu digo, eu sou o segundo então. Mas houve uma mudança espiritual na minha vida, então há um pouco mais de 15 anos, realmente a graça me abraçou. E essa mudança é algo, como se diz também na doutrina, é uma graça irresistível, você não tem como resistir mais a isso, você tem nojo do pecado, você passa a ter
por força da pureza do Espírito que vem em nós, passamos a enxergar a vida e praticar a vida de uma forma totalmente diferente do que era antes. Por isso que diz o Davi, né? Lava-me do pecado, apaga as minhas transgressões, purifica-me. Glória a Deus por isso. Compadece-te de mim, que é a frase inicial, ou em outras versões, em outras traduções da Bíblia, ao invés do compadece-te de mim, tem assim, ó, tem misericórdia de mim. Davi está falando com Deus. É o preâmbulo da oração atormentada de Davi. Tanto que pede pela benignidade de Deus. Ele pede pela sua benignidade, Senhor. Tenha perdão, né? Tenha misericórdia. E também pela multidão das suas misericórdias. A misericórdia de Deus em multidão. Como se a profusão dos pecados de Davi, que eram muitos, que são muitos, necessitasse de uma misericórdia especial. E somente a benignidade, somente não conseguisse aplacar a aflição dos pecados decorrentes. Irmãos, na doutrina, nós temos aqui um ensinamento muito próprio, muito elucidativo. Temos aqui, ó, Calvino, João Calvino, nesse livro aqui, eu não sei se eu citei já ele aqui nessa série de estudos, no livro Salmos, versículo 2, João Calvino, série Comentários Bíblicos, editora Fiel, ao selo aqui da editora, ano 2018, página, que nós vamos ler uma parte agora, 408, esclarece, analisando o assunto. Vamos ler aqui. Por um longo período, após sua melancólica queda, a gente sabe, né, irmãos, que depois do pecado vem a queda. Sempre vem a queda. Não tem como, né? Então ele diz aqui, por um longo período após sua melancólica queda, Davi parecia ter mergulhado numa profunda letargia espiritual. Será que os irmãos sentem esses passos na sua própria vida? Porque eu já senti também. Mas, ao despertar-se dela, mediante a repreensão de Natã, ele se encheu de autoexecração e humilhação aos olhos de Deus. Que coisa linda, hein? E foi dominado pela ansiedade de testificar de seu arrependimento a todos quantos o cercavam. Ele sentiu uma necessidade assim, não dominada, né, de bradar, né, como se diz, aos quatro ventos, que ele era um pecador e que ele necessitava do perdão de Deus. Continua aqui o autor João Calvino, a todos quantos cercavam, e de deixar alguma prova final dele, do pecado, à posteridade. Logo no início do Salmo, tendo seus olhos voltados para a hediondez, o assombro, né, da sua culpa, ele se anima a esperar o perdão, ou por perdão, ao considerar a infinita misericórdia de Deus. Que lição esplêndida! Todos os seres vivos, homens, os humanos, passam por essa constatação de que algo não vai bem na sua vida, e quando mergulha um pouco nessas reflexões, ele começa a entender que necessita, sim, do perdão de Deus. Senão não vai a lugar nenhum. Vai ficar repetindo, né, os seus atos, vai sofrendo. Por isso é preciso, né, se humilhar no melhor dos sentidos. É preciso reconhecer. Bem, a agonia do salmista é notória.
quando se observa que há pedidos para que seus pecados sejam lavados, apagados e purificados, como uma tentativa de Davi de retornar ao padrão de inocência original. Irmãos, não sei se isso já aconteceu com você, provavelmente, né? Quando nós dissemos assim que, se eu soubesse eu não teria feito aquilo, eu não teria andado naqueles caminhos, eu não teria cometido aquelas iniquidades, aquelas transgressões. E muitas vezes eu tentei justificá-las ou justificar os meus pecados. Por sua vez, ao citar transgressões, que são rebeliões, iniquidade, que é uma perversão, e pecado, é possível vislumbrar-se a amplitude do desvio do caráter do salmista, que mergulhou por, entre aspas, aqui se diz, errar o alvo, numa senda terrível da sua vida. Irmãos, pense sobre isso. Muitas vezes nós estamos vivendo, uma vida que nós sabemos que erramos o alvo e tentamos manter aquilo. Então uma mentira atrai outra mentira, uma mentira maior, e assim vamos ficando ansiosos, perturbados, não vendo soluções, ou solução para a nossa vida, muitas vezes já nos entregando ao inferno de uma forma deliberada, mas Jesus está aí. O Evangelho está aí. Então estamos tentando aqui passar esse conhecimento que nós adquirimos por meio do Espírito Santo para todos nós. E tantos fazem isso, irmãos? Quantos missionários, quantos evangelistas, quantos pastores, quantos pregadores, quantos irmãos no anonimato, muitos no anonimato, e fazem essa missão, a missão mais nobre que um ser humano pode ter, que é salvar vidas por meio do Espírito Santo. O salmista Davi reconhece que o seu pecado ofende a Deus. Essa é a exortação que podemos fazer aqui. Será que nós pensamos que o nosso pecado não só ofende muitas vezes a pessoas, mas muito mais do que isso, pessoas iguais a nós mesmos, pecadoras, mas ofende a Deus? Assim, há uma transformação de caráter do arrependido de dentro para fora. O comportamento de Davi promoveu a sua restauração por Deus. É claro que foi o Espírito Santo que acendeu a luz, porque nós vimos a lei revela o pecado. Davi sabia que assassinato era pecado. Davi sabia que adultério era pecado. A lei revela o pecado. Lembra da aula anterior? Nós demoramos muito, tema complexo, mas, enfim, é o Espírito Santo que convence de que nós somos pecadores. E o que aconteceu com Davi? O Espírito Santo o convenceu de que ele era pecador. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui sobre o que acontece quando nos arrependemos, primeiro é uma transformação da mentalidade, metanoia. O segundo ponto, produz tristeza profunda. O arrependimento produz tristeza profunda. Impossível ler-se o Salmo 51, e não se sentir uma tristeza a consumir, o salmista, revelando o seu quebrantamento. A gente sabe que ali não é uma performance. Davi era um homem, vamos dizer assim, entre aspas, adorado pelo seu povo. Davi era um homem de guerras, Davi era um músico, Davi era um poeta, Davi era uma pessoa do seu tempo, vamos dizer assim, considerado um grande personagem, uma grande pessoa, era o rei, considerado até hoje o melhor rei, o rei maior de Israel. Mas veja bem, ele se quebrantou, ele se constrangeu, ele desceu do pódio, do pedestal, ele foi ao fundo, aos labirintos das suas amarguras, das suas agonias.
Jesus, no monte, ou melhor, no Sermão do Monte, ele ensinou conforme Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não se trata de um choro qualquer, por mais importante ser para quem chora, né? Porque para qualquer pessoa que sofre e chora, o choro dela é extremamente importante. Mas aqui não se trata de um choro qualquer, um choro proveniente da simples preocupação, de alguma perda material, mas decorrente do próprio pecado. Não se chora por algo externo, mas algo de mais íntimo, que abala o mais profundo do ser pecador. Também em Lucas, capítulo 18, versículo 13, aprendemos com a parábola do fariseu e o publicano, onde o publicano, diferentemente do fariseu, nós sabemos que o fariseu é aquele que se arroga de conhecer, né? É um arrogante de conhecer a lei, de que ser o mais puro de todos, né? Então, diferentemente do fariseu, o publicano disse: ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Temos ainda o exemplo de Pedro, que após trair Jesus, se arrependeu, chorando amargamente, conforme contado em Lucas 22, versículo 62, diferentemente de Judas, que apenas sentiu remorso, mas não se arrependeu e não obteve o perdão de Jesus. Tanto que ele se suicidou, se enforcou. Irmãos, nesse sentido, né, a tristeza profunda faz com que a pessoa possa se corrigir, por não mais suportá-la, numa busca incessante de livrar-se da culpa, da hediondez dos seus atos pecaminosos. Assim, o alívio do pecador é trazer à tona, trazer à baila, o que estava oculto e fomentava toda a desesperança pela vida. Então ele sai daquela situação em que ele se via completamente perdido e já tinha entregue todos os pontos, que não queria mais viver, já tinha desistido de viver, totalmente desesperançado, tudo ainda sobre o ocultismo, ou seja, ele ainda estava guardando aquilo, né? Mas troca isso pelo alívio, que é a salvação que vem por Jesus, trazendo perdão, né, junto a Deus de seus pecados. Um terceiro ponto, né, de consequência do arrependimento, o que acontece quando nós nos arrependemos é o reconhecimento ou a consciência de pecado, aquilo que já tratamos exaustivamente. Citando aqui o Salmo 51, repetindo: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, está dizendo que pequei contra Deus. Davi está falando com Deus, contra ti somente. Ele agora desconhece a questão do peso do pecado em relação aos homens. Ele vê que o pecado, a relação que conta mesmo é em relação a Deus. E fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás. E aí ele diz que Deus é justo, né, no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, o que Deus fizer contra ele é justiça. Bem, irmãos, aqui eu reflito sobre o seguinte: não adianta tentar terceirizar os nossos pecados, atribuir a culpa a outrem, justificar-se para não assumir a responsabilidade pelos nossos atos, comissos ou omissivos ou omissivos, quer dizer, aqueles que nós praticamos ou aqueles que deixamos de praticar, mas que são pecados. As nossas palavras, os nossos pensamentos, conforme já ensinado, o pecado é revelado pela lei.
Davi conhecia os mandamentos de Deus. O sétimo, não adulterarás, bem como o sexto, não matarás. E o reconhecimento do pecado que o agonizava decorria desse conhecimento que lhe implicava aflições. Porém, como muitos, aqui, irmão, você pode estar exatamente nessa situação. Como muitos, tentou esconder os pecados, porém o Espírito Santo o convenceu deles, quando o profeta Natã, claro, amando de Deus, apareceu diante do rei. A prova disso é que no verso 11 do Salmo 51, Davi suplica a Deus. Olha que ponto. Então, lá naquele capítulo, verso 11, você vai ver o seguinte: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Irmãos, é doído, não é? Quantas vezes nós estamos mergulhados em nossos pecados e nos esquecemos que quanto mais nos afastamos de Deus, mais mergulhamos em nossos pecados, mais nos atolamos, como uma areia movediça. Essa súplica de não ser retirado do Espírito Santo, porque Jesus concede a todas as pessoas que nele creem, né, o seu corpo como habitação, templo do Espírito Santo. Ele diz: não me retires o teu Espírito Santo. Nesse contexto, nos versos 3 e 4, Davi reconhece possuir pecado e já não consegue ocultá-los ou lutar para justificá-los. E mais, ele não se limita a pensar que o seu pecado foi somente em relação aos homens. Afinal, ele colocou a vida de Urias e do seu exército sob perigo, submetendo homens numa guerra para provocar a morte do marido de Batseba. Porém, muito mais, atingiu ao próprio Deus. O pecado sempre atinge a Deus. O pecado é sempre algo que desagrada aos olhos do Senhor. Como dito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos, pensem bem nisso, irmãos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Lembram-se que eu falei lá sobre aqueles que estão listados para o inferno? Todos os mentirosos, olha bem, quando não há verdade, há mentira. E o verso 9 do primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28, capítulo 13. Aqui nós vamos agora para o Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem encobre as suas transgressões, ou seja, quem esconde as suas transgressões, jamais prosperará. Você pode usar aqui prosperará em que sentido? Material, sentido. Vamos ver aqui como um sentido espiritual que abrange a tudo. Mas o que as confessa, quem confessa as transgressões e abandona, alcançará misericórdia. O Salmo também do Antigo Testamento, Salmo 32, 5, do próprio Davi, diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Bem, irmãos, aqui mais o quarto ponto sobre as consequências do arrependimento. Estamos concluindo a aula
Quer dizer, estamos aqui nesse tópico já, em conclusão de aula, e vamos falar que é deixar de praticar voluntariamente o pecado. Olha lá, a consequência é essa do arrependimento. Deixar de praticar voluntariamente o pecado. Que coisa maravilhosa. Muita gente diz, eu não consigo deixar de pecar porque eu não consigo deixar de pecar. Mas o arrependimento e o perdão de Deus, né, provoca isso. Você deixa de querer pecar, que é muito mais de dizer simplesmente que conhece o pecado, certo? Sabe que é errado, mas você deixa de querer pecar. Depreende-se que com a sua confissão, vamos ao exemplo bíblico, Davi abandona a prática do pecado, porque agora estava diante de Deus para se ver liberto dos seus pecados. Ao dizer, entre aspas, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, Davi reconhece a justiça divina e não tem como não reconhecê-la. Por isso as suas palavras o mostram submetido, rendido ao julgamento de Deus. Ainda que seja possível vislumbrar esperança de redenção em face do seu arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. Então além de ele se sentir submetido, né, ele vislumbrava, né, o julgamento de Deus, ainda uma esperança de se reerguer, que é exatamente o que acontece. Isso pode se avaliar. Não são palavras aqui do evangelista. Isso pode se avaliar atentando para os versos 10 e 12 do Salmo 51, em que o salmista pede a Deus um novo coração, que o Espírito Santo não lhe seja retirado, bem como seja restituída a alegria da salvação de Deus. Tem presente maior do que esse de um arrependimento? O Espírito Santo se manter em nós, esse que é vida, que nós queiramos pecar, esse novo coração, que não é mais aquele coração de pedra, aquele coração enganoso, um coração de carne, mas não de uma carne pecadora no sentido de carnalidade, mas no sentido de pureza mesmo, de modo que o afastamento da prática do pecado, tendo em vista a obediência, em tudo entra a obediência, é ensinado em Ezequiel. Agora vamos ao profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, no capítulo 18, versículo 21. Vamos aprender essa lição aqui, irmãos. Diz ele: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Aqui Deus na realidade está dizendo assim, se houver conversão, né, ele não será morto, ou seja, não haverá condenação eterna. E a história, fecha-se aspas, e a história demonstra que Davi, após o seu arrependimento, passou a ser respeitado como o mais admirado rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Que peso de glória, hein, irmãos? Conforme Atos 13, 22. Importa salientar que o arrependimento não é um sentimento. Muita gente pensa que arrepender, eu vou me arrepender, estou aqui com um sentimento. É algo que dependa da vontade do pecador. Porque, conforme demonstrado em Davi, trata-se de uma decisão que eclode de dentro para fora de uma maneira irresistível. Irmãos, talvez você esteja passando aquela situação, se deve se arrepender ou não deve se arrepender, se deve deixar a vida medíocre que vive, se deve se entregar completamente a Deus, se deve esquecer que não é dono de si mesmo e entregar a vida a quem é o dono, que é Jesus. Não sei, aqui ele está dizendo, trata-se de uma decisão, talvez você tenha nessa decisão, você está precisando tomar essa decisão. Em outras palavras, convencido pelo Espírito Santo, torna-se, creia nisso, irmão, impossível não avançar. Impossível. Quando Jesus nos fisga, no melhor dos sentidos, pela graça, não temos como não avançar.
Trata-se, pois, de uma decisão sem a qual não é possível obter-se o perdão de Deus. Deve-se se arrepender simplesmente porque Deus diz que é necessário fazê-lo, que é necessário fazê-lo para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. E aí temos mais um motivo do arrependimento, ou seja, aliás, a consequência do arrependimento. Buscar a Deus. Veja que Davi, no início do Salmo, ele invoca o Senhor ao dizer: compadece-me de mim, compadece-te de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E assim é por toda a sua oração. Abandonar o pecado, mas continuar resistindo a Jesus, não torna uma pessoa melhor ou diferente das outras. Assim, todos que se arrependem devem buscar a Deus. No caso de Davi, seria um retorno a Deus, uma vez que ele era um desviado. Veja-se que Davi não foge mais de Deus, pelo contrário, ele quer confessar e confessa, e assume todo o mal que fez. Ele quer o perdão de Deus. No caso do ímpio, ou aquele que nunca se convertera, aquele que nunca entregou a vida a Jesus, não há um retorno propriamente dito, mas há o quê? Uma busca inicial. Então pense nisso, que o arrependimento leva a buscar a Deus. Por isso que as pessoas dizem, como essas pessoas são religiosas, num sentido pejorativo. Mas na verdade, claro que existem aqueles que fazem, da religião a religiosidade, mas eles ainda não foram atingidos pela graça. Então vamos aqui para o sexto ponto da consequência do arrependimento. Tem mais. É a obediência à vontade de Deus. A questão é que muitos que abandonam a prática dos pecados como se fosse simplesmente uma mudança de hábitos mundanos, e ainda que digam que buscam a Deus, na verdade eles não seguem a Jesus. Ou seja, eles não o obedecem. Jesus falou, conforme o evangelista Lucas 9, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ora, mesmo que alguém escolha vir após Jesus, renunciando a si mesmo, todos os dias tomando a cruz, porém não seguindo-o, ou seja, não o obedecendo, nada fez. O rei Davi, por toda a sua vida, após confessar os seus pecados, ele abandonou as práticas pecadoras, buscou a Deus novamente, porque ele era um desviado, e o obedeceu. Porque obedecer é fazer a vontade de Deus, o que implica, dentre tantas outras coisas ensinadas por Jesus, em se afastar dos ídolos, da mundanidade, dos ídolos que nós criamos. O ídolo que é o nosso trabalho, o ídolo que é o nosso dinheiro, o ídolo que é alguém com quem nós convivemos, a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, a nossa família, a nossa riqueza, os nossos títulos, a nossa, entre aspas, vou botar aqui, sabedoria, ou melhor, os nossos conhecimentos. Ou seja, tem que se afastar dos ídolos e de renunciar às boas obras. A gente sabe que a boa obra não salva. Tem muita gente aí que está caminhando para o inferno, que apregoa coisas contra a palavra de Deus, mas mantém fundações com boas obras, como se elas em si, as boas obras, produzissem santidade. Relacionados assim a alguns sinais do arrependimento, nós falamos então 6 sinais, vamos agora tecer algumas considerações da razão porque o arrependimento proporciona o elo que nos une a Deus. Bem, o pecado nos faz inimigos de Deus, de modo que somos afastados da sua comunhão. O arrependimento, por sua vez,
cuida do pecado. Vejamos Tiago, capítulo 4, versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O mundo, fecham aspas, o mundo de que trata Tiago é o mundo dos pecadores. Então, se amamos o pecado ou simplesmente o aceitamos, somos inimigos de Deus. Ao nos arrependermos, como fez Davi, a remissão do pecado, conforme Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o arrependimento nos faz reconciliados com Deus, livrando-nos da inimizade, que era fruto do pecado, e nos beneficiando com a amizade do Senhor. Nesse sentido, é o arrependimento que proporciona o elo, a ligação, o elo que nos une a Deus como amigos. A propósito, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. João 15, versículo 14 e 15. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Que lição linda de Jesus Cristo. Vimos, enfim, que o apóstolo Pedro, assim como o rei Davi, também reatou o elo com Deus, o que foi proporcionado pelo arrependimento. Então, irmãos, vamos concluir a aula agora. Estamos quase a 1 hora. Aprendemos alguns sinais de um arrependimento genuíno, como a transformação da mente, ou da mentalidade, metanoia. Então, irmãos, não tenham nenhuma dúvida, quando nós nos convertemos, a nossa mente é transformada. Os nossos pensamentos são transformados. Eu digo isso por experiência própria e também de ouvir pessoas as quais evangelizamos ou mantemos contato, glória a Deus por isso. Há uma transformação da mente. Alguns sinais, A tristeza profunda. Há uma tristeza profunda ali para a contrição, O reconhecimento do pecado, porque quando estamos nos arrependendo, nós tivemos o reconhecimento do pecado. Deixar de praticar voluntariamente o pecado. Isso não depende de nós, olha que coisa maravilhosa. Buscar a Deus, que também não depende de nós, nada disso aqui depende exatamente de nós. Buscar a Deus e obediência à vontade de Deus. Então aprendemos, enfim, que o arrependimento proporciona um elo que nos une a Deus, porque ao nos livrarmos do pecado, obtemos o perdão e deixamos de ser inimigos para sermos amigos de Deus e participarmos de sua comunhão. Citarei neste livro de descrição os livros que eu citei. Se tiver algum vídeo a colocar aqui, eu colocarei na descrição, dando os créditos necessários aos seus autores. E quero exortar os irmãos para a próxima aula, que será a terceira parte nessa questão dos passos para a salvação. E vamos ao último passo, que vai ser confessar Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. E glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Obrigado, Pai. Continuemos sempre com a nossa mente colocada no alvo, nossos olhos presos ao alvo, ou seja, ao Senhor,
aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, o que faz a remissão dos nossos pecados e nos leva a porções de glória e nos dá porções de glória. E isso é tudo mais importante na vida de todos nós. Glória a Deus por isso. Até a próxima.